Olá, estamos de volta em mais um Economia de Primeira. Seja bem-vindo. Afinal, na TV existe vida inteligente. Você aí vendo a gente. E hoje, especialmente, estamos tratando de um assunto, além de atual, de extrema relevância para o dia a dia das pessoas e das empresas. Vamos tratar hoje sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E também, no nosso intervalo, mostraremos uma animação que trata da questão do phishing, que é aquela captura ilegal de dados que é feita pela internet. Nessa época em que todo mundo está falando de compras em ambiente virtual, de uso acelerado de redes sociais em razão da pandemia, é muito importante que nós entendamos o que vem a ser a Lei Geral de Proteção de Dados, seus efeitos, a questão do mercado de trabalho para esse tipo de atividade. E o nosso convidado é ninguém mais, ninguém menos do que um grande especialista no tema, Dr. Rafael Reis. Doutor Rafael, eu vou me poupar aqui de falar do seu currículo. Eu vou pedir que você faça a gentileza de falar um pouco, então, sobre a sua formação e o seu interesse por esse tema, de onde vem e como você se coloca dentro dessa questão atualmente. Ok, Daniel, eu agradeço o convite para estar aqui no seu programa, é uma satisfação enorme poder estar aqui com você. E agradeço a oportunidade também da gente compartilhar esse conhecimento com outras pessoas que, como você disse, é de extrema relevância. Bom, como você já disse, o meu nome é Rafael Reis, eu sou advogado especialista em proteção de dados e segurança da informação. Também tenho a formação em direito empresarial e faço parte do Instituto Nacional de Proteção de Dados, que é um instituto que tem como missão principal trazer o tema de proteção de dados para o Brasil, para gerar com esse tema uma repercussão nacional em relação a quais são os requisitos, o que a gente precisa fazer de diferente para estar adequado em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, mas principalmente para trazer a cultura de proteção de dados pessoais para toda a população, para as empresas, para a própria administração pública, né? Esse é um tema que ele demanda um nível, é um tema, querendo ou não, um pouco técnico, então o Instituto ele tem esse viés justamente da gente conseguir trazer, desmistificar um pouco esse tema para a população como um todo e também tentar ajudar aí as pessoas, os titulares de dados, né, a proteger as suas informações e os seus dados pessoais. Eu sou formado em Direito pela Unicuritiba, tenho especialização em Direito Empresarial pela FGV e Direito Digital pelo IBMEC. Muito bom. Rafael, é muito interessante o teu currículo e a tua posição, né? Agora, você também tem uma participação interessante dentro da OAB, né? Numa das comissões que trata dessa matéria, né? Exatamente. Pode falar um pouquinho sobre esse assunto? Posso falar. A OAB Paraná, ela é uma OAB que é muito ativa em relação a comissões, né? Para quem não conhece a estrutura interna de uma ordem dos advogados do Brasil, todas as OABs dentro dos estados contam com comissões especializadas, né? Comissão de Direito Empresarial, Comissão de Direito Administrativo, Imobiliário, e eu faço parte da Comissão de Inovação e Gestão, que é uma comissão que foi criada para trabalhar, para estudar os impactos da inovação no mundo do direito. Entre eles, né, o direito digital, mas também proteção de dados pessoais. E dentro da Comissão de Inovação e Gestão, a gente tem grupos de estudo, grupos de pesquisa, o qual eu liderei por 2 vezes o grupo sobre proteção de dados pessoais, que contou aí com mais de 50 advogados estudando esse tema, trazendo justamente quais são as repercussões relacionadas a esse tema. Também, dentro da Comissão de Inovação e Gestão, a gente tem também a criação de uma série de materiais, manuais, para que a própria advocacia também esteja se atualizando em relação aos temas envolvendo inovação, né? São temas novos, são temas que estão se desenvolvendo e os advogados também precisam entender como que esse novo mundo vai impactar a advocacia. Então, a OAB tem uma atuação muito interessante justamente para tentar trazer esses impactos como oportunidades e não só impactos que possam causar algum tipo de reserva de mercado ou algum tipo de impacto negativo para a advocacia. Então, ela estuda justamente sistemas para a gente tentar entender, poxa, como que o advogado pode utilizar essas informações, como que ele pode ajudar a comunidade não só jurídica, mas a sociedade como um todo a estudar essas novas consequências dessa economia que a gente vive hoje, né? Muito bom. Eu vou te fazer uma pergunta que eu não quero te constranger, mas me ocorre
essa pergunta já há algum tempo. Como concilia-se, dentro de uma comissão como essa, a OAB tratar de um tema que é extremamente relevante do ponto de vista do direito, né, de grande importância para o direito, sem dúvida nenhuma, de um protagonismo, inclusive, né, de uma atualidade indiscutível, mas que, de maneira, até em razão de ser tênue a divisão de atribuições, ele acaba transbordando na área da administração, na área da contabilidade, na área da economia, e até um pouco na área da engenharia, né? Sim. E gera aqueles conflitos de campo de trabalho, de atribuições profissionais, né? A OAB é uma representação profissional, assim como tem o CREA, tem o CRC, tem o CRA, o CORECON, enfim. Como que vocês cuidam dessa questão, então, desses conflitos? É bom deixar claro que eu não estou aqui representando a OAB, né? Sem então, dúvida. Bem claro, não está representando a OAB. Mas isso é muito tranquilo internamente, tá? Porque as próprias comissões, elas podem ter também, além de advogados, convidados técnicos de outras áreas do conhecimento. Então, para você estar dentro dessas comissões, o principal requisito é você ser advogado ou ser algum consultor convidado. Então, você pode ser um consultor engenheiro, como a gente tem na própria Comissão de Inovação e Gestão, a professora doutora Cíntia Freitas, que é doutora em informática, tem um currículo assim inestimável, hoje é coordenadora da pós-graduação do mestrado e doutorado da PUC, Paraná, e ela faz parte da Comissão de Inovação e Gestão como membro consultora. Então, sempre quando há essas encruzilhadas, né, de áreas do conhecimento, a gente busca trazer esses profissionais que possam auxiliar, principalmente nas discussões. Hoje, com a pandemia, isso está um pouco diferente, porque todas as reuniões são online, mas a época em que a gente tinha todas as reuniões presenciais, isso era a troca sempre foi muito interessante, porque nas reuniões a gente trazia justamente, poxa, hoje a gente vai falar sobre direito imobiliário, por exemplo, ou vamos falar sobre EAD, né, análise econômica do direito, que você, como professor, com certeza conhece. Então, a gente traz esses convidados, claro, a mesa é composta por advogados, especialistas no tema, mas a gente vai trazer um economista, a gente vai trazer um administrador, uma pessoa que tem, eventualmente, uma representatividade em algum órgão público, um empresário, então é muito aberto, né? Então, a ideia é justamente fazer essa troca, que muitas vezes se assemelha a uma troca acadêmica, embora seja, de fato, uma área ali profissional, né? Uma entidade representativa de profissionais do direito. Mas isso funciona de maneira muito interessante e o resultado disso é muito bacana. Por exemplo, na Comissão de Inovação e Gestão, o produto de todo esse trabalho são manuais, são livros, são e-books que são publicados pela Escola Superior da Advocacia, onde conta com esse trabalho de vários profissionais, não só advogados, né? A gente está aqui para falar sobre proteção de dados, que é um tema que não existe só no direito, ele é um tema principalmente da área de segurança da informação, da área de tecnologia da informação, né? Então, a gente precisa de pessoas especialistas nessa área para que possa contribuir para esse estudo. Então, isso vem funcionando de uma maneira muito bacana dentro da comissão e dentro da OAB como um todo. Então, vocês fazem dessas comissões um fórum transdisciplinar. Exato. Em que os convidados que são especialistas nas suas áreas participam, contribuindo, reforçando esses conhecimentos. Exatamente. Isso é um exemplo muito interessante, porque a gente vê em outras instituições de representação, muitas vezes, na verdade, uma certa arrogância até em achar que se domina tudo e não precisa se ouvir os outros, as outras áreas de conhecimento, né? E eu queria aqui deixar claro, né, meus parabéns ao pessoal da OAB Paraná e, enfim, de toda essa estrutura que funciona tão bem como o Rafael descreveu aqui. Isso me deixa bastante feliz, porque eu sou a favor desse congraçamento, né? É essencial, dessa né? troca, desse complemento que as áreas podem fazer entre si. Inclusive, busco sempre fomentar o relacionamento com outros conselhos, né? No período que eu estou aí no Conselho de Economia, sempre buscando fomentar esse relacionamento. Mas, Rafael, você falou um pouco da sua carreira, falou um pouco da sua formação,
das suas participações institucionais. Fala um pouco como trabalha um advogado com esse assunto, assim. Onde é que você, usando uma linguagem bem da moda, onde é que você monetiza esse trabalho, Legal. esse conhecimento? Bacana. Só até para dar uma luz em termos de carreira para os alunos que nós temos aqui. Bacana. Assim, Daniel, existem duas formas principais, né, da gente, utilizando esse termo que você utilizou, monetizar, né? Isso não serve só para advocacia especializada no tema da proteção de dados, mas em qualquer outra profissão. Eu vou ser bem sincero contigo em dizer que até final do ano passado, você não sobrevivia falando ou estudando só esse tema, a não ser que você seja um professor. Eu dou aula a respeito desse tema, tive algumas turmas que formei, inclusive lá no ISAE-FGV, do qual acredito que você conhece, a respeito de proteção de dados, quando o assunto começava a se popularizar, porque quando a lei foi de fato editada, né, lá em agosto de 2018, mas ainda era um assunto muito de nicho. E as empresas, como a lei ainda não estava em vigor, não viam, não sentiam a necessidade, com exceção de poucas empresas, né, mais estruturadas em termos de compliance e governança, mas a grande massa não queria se mexer de uma forma tão antecipada porque exige investimento. Então, no momento inicial, realmente, o advogado especialista nessa área, especialista em proteção de dados, especialista em direito digital, que é um campo um pouco mais amplo em relação a isso, ele realmente tinha esse viés um pouco mais acadêmico, né? A partir da Lei Geral de Proteção de Dados entrando em vigor, que aconteceu tem poucos meses, em setembro de 2020, após uma série de idas e vindas, aconteceu de tudo para essa lei entrar em vigor, mas hoje ela está em vigor, começou um pouco antes disso até, mas começou o movimento das empresas em se adequar, né? O que eu preciso fazer dentro da minha estrutura organizacional para que eu possa estar preparado, para que eu tenha menos riscos relacionados à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. E são muitos os riscos, a gente vai falar sobre isso aqui, que demandam um investimento contínuo, não só em adequações sistêmicas de segurança da informação, mas também em adequação de cultura. E a gente sabe que cultura você só muda com muito treinamento, realmente você fazendo um trabalho consultivo dentro da empresa, né? Então, hoje, o advogado que ele é especialista em proteção de dados pessoais, ele tem esse nicho de mercado que só tende a crescer, porque hoje, embora a lei já esteja em vigor, a gente tem empresas sérias que estão, claro, trabalhando em relação a esse assunto, mas a grande massa de pequenas e médias empresas, elas não sequer sabem que a lei existe, né? Como muitos outros exemplos, a Lei Geral de Proteção de Dados não é um único. Então, isso pode gerar aí um mercado muito interessante para a advocacia daqui para frente, não só para a advocacia, mas também para técnicos de segurança da informação, especialistas em segurança da informação, que desejam atuar nessa área também. Perfeito. Você, fique aí conosco, afinal, na TV existe Vida Inteligente, é você aí vendo a gente, e assista agora, no nosso intervalo rapidinho, uma animação altamente instrutiva sobre o phishing, que é aquela captura ilegal de dados que os hackers fazem para cometer fraude na internet. Então é um vídeo instrutivo que vai ser útil para todos que puderem assistir. Mostre para a família, para o papai, para a mamãe, para o filhinho, para o neto, para o amigo, para o vizinho. Fique conosco e voltamos em instantes. Você já recebeu um e-mail, um SMS ou outra forma de comunicação eletrônica estranha solicitando informações pessoais? Se a resposta for sim, então você pode ter sido alvo de um ataque de phishing, o ataque cibernético mais usado pelos criminosos digitais. Mas você pode evitar esse tipo de golpe ficando atento e tomando alguns cuidados bem simples. O que é? O termo phishing, no contexto dos meios digitais, está relacionado a uma das maneiras mais utilizadas por hackers para ludibriar pessoas e conseguir acesso a informações pessoais, como senhas, códigos de segurança de cartões de crédito e outros dados sensíveis. Como funciona? O meio mais comum desta prática é através do e-mail. O conteúdo quase sempre é convincente e, na maioria das vezes, vem disfarçado com a logomarca de uma grande empresa.
O ladrão tenta fazer com que o usuário clique em algum link para, então, capturar seus dados. As mensagens são normalmente sedutoras ou alarmantes, criando um senso de urgência para que a pessoa responda ou haja de acordo com as orientações. Entre os tipos de mensagens enviadas, as mais comuns e mais perigosas geralmente envolvem bancos, cartões de crédito e entidades do governo. Os assuntos vão desde recadastramentos diversos, envio de comprovantes, avisos de faturas vencidas e até comunicados do governo sobre pendências e intimações jurídicas. Há também aquelas mensagens que atiçam a curiosidade do usuário, como acontecimentos recentes expostos na mídia e promessas de prêmios ou recompensas de supostas promoções. Exemplificando, um bom exemplo de phishing através de e-mail é este aqui. Uma primeira evidência de que se trata de fraude está no endereço de e-mail utilizado, @olines.com.br. Os fraudadores utilizam e-mails falsos ou de sistemas que já foram contaminados. Aqui, o link de redirecionamento muito provavelmente leva a vítima a uma página que se parece com a do banco e lá são solicitadas ao usuário todas as suas informações pessoais e de acesso, ou seja, tudo o que o hacker precisa para agir de maneira criminosa. E fique atento, não é só por e-mail que esse golpe acontece. Os fraudadores também utilizam redes sociais e aplicativos de mensagens para roubar dados, como você pode ver nesse exemplo de phishing pelo WhatsApp, que aborda assuntos trabalhistas para atrair as vítimas. Como se prevenir? Se você receber um e-mail fraudulento, mensagem desconhecida em seu celular ou for direcionado a um site suspeito, lembre-se, instituições sérias não costumam enviar mensagens solicitando informações pessoais e financeiras dos seus clientes. Confira sempre o endereço de e-mail que te enviou a mensagem. Está estranho? Não abra. Nunca clique em um link de um e-mail suspeito e nem abra arquivos anexos. Navegar pela internet também requer atenção. Então, certifique-se que os sites visitados são seguros e de confiança. Por fim, mantenha sempre o seu sistema operacional e o seu antivírus atualizados. Agora, se você acha que pode ter sido vítima deste golpe, bloqueie seus cartões e sua conta bancária. Altere todas as suas senhas e procure assistência especializada. Fique atento, desconfie antes de acessar algum site e garanta a sua segurança digital. A Uninter tem uma novidade para você. Todos sabemos o que são finanças e o quanto são importantes no dia a dia das pessoas e das empresas. Mas o que dizer das novas fintechs, crowdfunding, entre outros termos e conceitos que surgiram recentemente na nova economia, agora mais digital do que nunca? Inteligência artificial, Big Data, e-business e e-commerce, internet das coisas, compliance, entre muitas outras especialidades, é o que oferecemos no nosso novo curso de blockchain, criptomoedas e finanças na era digital. A novidade ainda é que dividimos os cursos em 2 perfis de formação. O de gestor financeiro digital, profissional que administra as finanças de toda e qualquer empresa por meio da tecnologia, propondo mudanças e dinamismo no mercado de pagamentos, financiamentos, faturamento e investimento por meios digitais e com toda a tecnologia disponível. Em segundo, o analista de fintech, profissional de um novo mercado financeiro digital, que contrasta com formas e controles financeiros tradicionais, preparado para as diversas inovações que surgem, um perfil em tecnologia e preparado para criar novas formas de fomento, investimento, custódia e pagamentos para o mercado, de forma ágil e descentralizada, com segurança e agilidade. Seja você também um gestor financeiro digital. Vem para a Uninter, vem para o futuro. Mais 2, meu chapa! Opa, é pra já. Mais um sem queijo aí, meu chapa. Ah, beleza. E aí, tá pronto? Tá pronto. Valeu, meu chapa. Valeu. Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo.
Pessoal, olha quem tá aqui. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro. Obrigado. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Olá, estamos de volta com o nosso programa Economia de Primeira. Obrigado pela tua audiência. Hoje estamos falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, recentemente aprovada e que já está em vigor. E para isso convidamos o Dr. Rafael Reis. Rafael, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso programa. Então, em continuidade ao nosso assunto, eu gostaria de pedir que você fosse agora um pouco mais específico, nos falasse um pouco da lei. O que exatamente quer dizer Lei Geral de Proteção de Dados? Porque nós temos palavras, geral significa que é para todos, provavelmente. Sim. Né? Proteção de dados, o que protege? Quais são esses dados? E protege do quê? Ótimo. Então, por favor. Legal, Daniel. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi criada para proteger dados pessoais, de pessoas, no jargão jurídico, dados de pessoas naturais, pessoas físicas. Ou seja, não entra nesse contexto dados de pessoas jurídicas, só de pessoas físicas. É uma lei que basicamente ela traz ali requisitos para que empresas e a própria administração pública possam tratar dados pessoais. Para entender isso, Daniel, a gente precisa entender o que é tratamento de dados, né? Que pode ser um conceito um pouco genérico demais. Tratamento de dados é qualquer tipo de operação que envolva dado pessoal. Ou seja, se eu estou coletando algum dado, se eu estou coletando uma informação, estou transferindo para outra pessoa, estou armazenando, estou excluindo, estou transferindo, todas essas são operações de tratamento envolvendo dados pessoais. E a lei traz uma conceituação em relação a dados pessoais que ela envolve dados pessoais identificados e dados pessoais identificáveis. O que isso significa? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai considerar no escopo da legislação os dados que me identificam diretamente, ou seja, o meu nome, o meu CPF, o meu endereço, placa do meu carro, telefone celular, são dados que em um único passo eu consigo identificar a pessoa. Então, meu nome é Rafael Reis, nesse único passo, poxa, eu sei quem que é o Rafael Reis, né? O meu nome completo no caso. Agora, ela também considera, dentro desse escopo de dados pessoais, aqueles dados que são chamados de dados identificáveis. O que significa isso? São dados que, sozinhos, eles não significam muita coisa. Agora, por meio de algum tipo de processamento de dados, ele pode vir a identificar uma pessoa. Existe um exemplo bem clássico para isso, né? Normalmente, quando eu estou dando as aulas ou alguma palestra sobre esse tema, eu faço esse experimento na sala, que é muito bacana, onde eu vou fazendo alguns filtros de informação, fazer um famoso filtro. Onde eu faço uma pergunta para a plateia. Olha, nessa plateia aqui, que a gente tem cerca de 100 pessoas, quais dessas 100 pessoas são do sexo, do gênero feminino? E daí, normalmente, 50% da plateia levanta a mão. Ou seja, essa é uma informação que não está identificando ninguém por enquanto, né? O gênero feminino. Agora, se eu coloco outra informação, quem é do gênero feminino e tem a profissão de, por exemplo, advogada? Ou seja, eu coloquei um outro filtro, uma outra informação que sozinha também não significa nada. A informação advogada, sozinha ela não identifica ninguém. Agora, a partir do momento em que eu vou juntando, olha, eu filtrei 50% das pessoas da plateia são do gênero feminino. Dessas, somente 5 levantaram, falaram que eram advogadas. E daí eu faço uma outra pergunta. Quem é do gênero feminino, advogada e está usando óculos? Ou tem o cabelo preto? Ou seja, normalmente só fica uma pessoa, né? Então, assim, a gente tem a identificação de uma pessoa em específico. Então, por meio desse processamento de dados ainda que arcaico, a gente consegue identificar, no final das contas, uma pessoa com essas 3 informações. Sim, no sistema computacional... No sistema computacional, isso acontece... E pode servir a muitos propósitos. De inúmeras formas, né? Por exemplo, a gente tem hoje sistemas computacionais que são muito usuais, são muito comuns,
que utilizam o registro de cookies, que são registros que estão presentes dentro do nosso navegador. Quando a gente entra lá no nosso Google Chrome ou o Firefox, a gente tem ali, toda vez que a gente entra em algum site, a gente está sendo rastreado de alguma forma através desses cookies, tá? Esses cookies, eles conseguem visualizar o que a gente está fazendo dentro dos sites. Então, por exemplo, se eu estou ali navegando, procurando alguma palavra-chave, estou procurando um carro, isso fica registrado dentro dessa informação, dentro do navegador. Quando eu vou visitar um outro site, de repente a gente começa a piscar, né, publicidade online, justamente daquilo que a gente estava procurando. Como que isso é possível? Isso é possível através dessa ferramenta, esses cookies que ficam armazenados dentro dos navegadores e que permitem justamente que empresas que têm esse trabalho, né, de fazer os leilões de publicidade online, identificar o que o Rafael tem de interesse, o que o Daniel se interessa mais. O Daniel se interessa por economia, então vamos mandar livro de economia para aparecer no banner do site. É bem isso que fazem. É bem isso que provavelmente acontece com o pessoal de casa também. Poxa, pesquisei lá algum tipo de produto em específico. Isso é um exemplo de processamento de dados que, embora o site, eventualmente, se você não está logado, né, ele não saiba nenhuma informação sobre você, ele não sabe quem que você é, ele não sabe qual que é o seu gênero, ele supõe que você gosta dessas coisas porque as suas atitudes, as suas atitudes dentro, né, desse mundo online são registradas e com isso ele consegue, através de processamento de informação e algoritmos, gerar esses resultados, né? Isso é uma coisa que já é muito comum há muitos anos já e é um dos exemplos do porquê que a Lei Geral de Proteção de Dados ela se tornou necessária, né, Daniel? Até já entrando nessa questão em específico. Por que hoje se fala tanto sobre esse assunto? Porque hoje a economia, a publicidade online, a economia digital, ela é gigantesca. Ela está, eu costumo trazer esse dado que ele é impressionante. Das 10 maiores empresas do mundo, em termos de valor de mercado, 6 empresas são da economia digital e 4 empresas ganham a vida praticamente com esse trabalho de publicidade online. A Amazon, apesar de ser uma grande varejista, ela conseguiu isso por meio de algoritmos muito bem feitos, que conseguiam prever e dar, olha, se você gostou desse livro, você vai gostar de um parecido com esse. E ela conseguiu escalar a sua cadeia de usuários, trazendo essas informações complementares. O Google nem se fala, Facebook, etc, etc, etc. A economia hoje é muito movida a dados. E isso, se você não controla, começa a surgir abusividades, começa a surgir questões que precisam ser reguladas pelo direito de alguma forma. Daí que chega a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no contexto brasileiro, né? Perfeito. Aí você falou surgir, aí você usou umas 2, 3 vezes a palavra, eu vou te fazer essa pergunta. Como surgiu essa ideia de proteger dados? Isso é uma coisa que surgiu aqui no Brasil? De onde que vem essa... Não surgiu no Brasil. Na verdade, embora pareça ser um tema muito atual, é um tema já há muito tempo estudado, né? Então, desde dos primeiros moldes de uma sociedade da informação, onde existiam os primeiros movimentos de globalização, inclusive, isso década de 60, 70, passaram a existir algumas questões, algumas leis, principalmente na Alemanha, no contexto da União Europeia, para regular questões sobre dados pessoais. Primeira lei que se tem registro a respeito disso é uma lei lá da Alemanha, que regulava como a administração pública local poderia realizar um censo. Então, o censo é um exemplo, né, de coleta de dados e processamento de informação feito pelo Estado. Então, nesse contexto, surgiu essa lei justamente para que não houvesse abusos, porque a Alemanha tinha acabado de sair de uma guerra que foi motivada até por uma questão... a Alemanha tinha um registro de todos os judeus. Né? Foi um sistema de uso de informação bem estruturado. Né? Exatamente. Eles usaram essas informações estruturadas para um
fim tenebroso. E isso, no pós-guerra, fez surgir essa necessidade pela primeira vez. Poxa, a gente precisa controlar o que é feito com essas informações, que elas têm uma repercussão grande na vida das pessoas. Mas isso, com o tempo, com a globalização e o advento dos computadores, e conforme o tráfego internacional de dados começou a aumentar, surgiu a necessidade de você regular isso de uma forma um pouco mais ampla. E daí, no contexto da União Europeia, surgiu o que é chamado de Convenção 108, que foi uma convenção que foi dentro da União Europeia que tratou sobre proteção de dados pessoais para aquele contexto, né, para a transferência de dados pessoais entre países do bloco. E isso foi avançando, esse tema foi conforme a sociedade foi também evoluindo, né, ele precisou ser revisitado várias vezes, e nisso veio várias outras legislações locais no âmbito da União Europeia. Então, se é para ter uma resposta única, o estudo sobre a proteção de dados pessoais e as primeiras leis sobre proteção de dados, elas surgiram de fato na União Europeia. Não que não tivesse outros contextos também de estudo sobre isso, mas principalmente lá, é o berço disso. Até que, em 2016, na União Europeia foi aprovada a GDPR, que é a sigla para General Data Protection Regulation, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, que é um regulamento extremamente extenso, extremamente complexo e que exige muito, tanto dos estados quanto das empresas, para que eles consigam se adequar e para que eles consigam estar adequados em relação a esse regulamento no âmbito da União Europeia. Quando isso surgiu, ele entrou em vigor em 2018, no contexto brasileiro, começou a surgir algum movimento de aceleração de algumas propostas de leis de proteção de dados que já existiam desde o início da década de 2000. Então, para você ver como não é um assunto novo, né? Mas eram leis que estavam engavetadas mesmo. Agora, com a GDPR, isso surtiu um efeito, por quê? Porque a gente tem muitas empresas multinacionais aqui internamente, a GDPR, ela exige que o país, que outros países que queiram trocar informações com a União Europeia também tenham leis que regulem o tema, porque senão você é considerado como um país não conforme em relação a esse assunto. E isso surgiu essa necessidade de, poxa, a gente precisa de uma lei, porque senão vai causar algum tipo de problema até de viés financeiro, né? de viés de crescimento econômico dentro do Brasil, muito atrasado em relação a outros países sobre esse tema. Além disso, o interesse do Brasil de ingressar ao CDE. A OCDE ela tem como um dos requisitos para que você faça parte dela que o país ele tenha uma lei de proteção de dados e tenha uma autoridade que fiscalize. São esses dois requisitos em específico. Se você não tem esses dois pontos, você sequer senta na mesa para conversar, para tentar ingressar nesse rol. E era uma das bandeiras do presidente Michel Temer no governo dele, né, no breve governo dele, que o Brasil ingressasse ao CDE. Então, foi um movimento político também de acelerar a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, e é o que de fato aconteceu. Em 2018 ela foi aprovada, com uma vacatio legis, né, que é o termo para o período em que a lei, embora aprovada, ainda não entre em vigor, para que tanto a administração pública quanto as empresas possam se preparar, né, para atender os requisitos que a lei traz. No âmbito da administração pública também, aproveitando o gancho aí, uma carona na tua resposta, como a instituição pública protege o cidadão? De que maneira um cidadão que se sinta lesado, se sinta infringido na revelação dos seus dados pessoais, pode recorrer disso? Que âmbito da justiça ou que órgão do governo ele pode manifestar uma reclamação, uma queixa, e que tipo de penalidade pode ser imputada à organização, à instituição que tenha feito mau uso desses dados? Certo. Isso é uma... Eu vou falar uma coisa antes, vamos por partes. Eu vou falar uma coisa antes e depois eu respondo sua pergunta, Daniel. A lei é um desafio também para a própria administração pública. A gente tem que lembrar que a maior entidade que trata dados pessoais hoje não é uma empresa.
é a própria administração pública. Então, você tem, no âmbito dos estados, dos municípios, do executivo, federal, né? A estrutura federal, a Receita Federal, enfim. Previdência, né, são grandes acumuladores de informações. Né, com as informações de Exatamente. Então, primeiro ponto é esse. A administração pública também está correndo para se adequar. Algumas um pouco mais adiantadas, outras um pouco menos. Mas respondendo a sua pergunta, existe a gente tem estruturado no Brasil, eu digo assim, a comunidade, né? Os primeiros, isso é muito novo ainda, isso é uma mudança cultural que ainda está acontecendo. Mas essa estruturação envolve a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que já foi criada, que está no momento inicial da sua estruturação, com as primeiras nomeações de diretores agora, há poucas semanas. Essa autoridade que por lei, a que tem competência para receber eventuais reclamações, receber eventuais diligências, enfim, solicitar diligências em empresas, né, fiscalizar as empresas, receber denúncias, né. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, muito em breve, provavelmente vai ter um canal direto com o titular de dados, para que ele fale, olha, no âmbito aqui de algum tipo de tratamento de dados, eu, como consumidor ou como colaborador, como empregado de alguma empresa, a gente tem que lembrar que o empregado ele também é titular de dados. Isso é uma questão importante, é um dos impactos, né? Não é só as empresas que eventualmente tratam dados para fins comerciais, mas a partir do momento em que você tem um funcionário em casa, você está tratando o dado dessa pessoa também, você é responsável. Mas essa autoridade é que, por lei, tem a competência para receber essas denúncias, tá? E para fiscalizar as empresas. Além disso, isso no âmbito administrativo. Então, é como se fosse uma Anatel, né? Só que da proteção de dados. Se você tem um problema com a sua operadora de celular, você pode abrir uma reclamação na Anatel e normalmente funciona, porque as multas são bem pesadas. Você fez a pergunta sobre a multa, já aproveito para responder agora. São várias penalidades, uma delas é a multa, que eu nem considero a pior de todas. Mas a multa ela pode chegar a 2% do faturamento da empresa até 50 milhões de reais, por infração. Então, imagine, se você cometeu 2 ou 3 infrações, pense no volume que isso pode trazer, né? Mas eu tenho certeza que no momento inicial isso não vai acontecer. Vai ser, a autoridade ela vai aplicar a lei de uma forma muito mais orientativa, mais pedagógica do que sair punindo, porque não faria sentido, não existe ainda essa cultura interna, né? Além disso, você pode ser penalizado a interromper a operação de tratamento, bloquear o banco de dados, né? Então pense numa empresa uma companhia aérea, né, que teve vários escândalos. Eu estou utilizando exemplo de forma proposital. Na União Europeia, uma companhia aérea em específico foi multada recentemente por vazamento de dados pessoais. Uma das penalidades que podem acontecer é justamente o bloqueio dessas informações. Se você bloqueia um banco de dados de uma companhia aérea, o avião simplesmente não consegue decolar, porque existem uma série de dados que são necessários, né, os dados dos passageiros precisam ser registrados, então você para a operação da companhia. É uma penalidade muito gravosa também. Mas para mim a pior delas é a publicidade. Então você tornar público o problema. Então isso pode trazer um desgaste em relação à imagem que pode ser irreparável, pode quebrar a empresa. Comprometer a credibilidade. Compromete da totalmente, marca, né, exatamente. Serviço, pensa, né? Eu tenho uma atuação com algumas empresas do terceiro setor que vivem de doações. E estão sujeitas à Lei Geral de Proteção de Dados. E utilizam várias formas de processamento, de tratamento de dados para conseguir essas doações, para chegar no público, né? Para chegar, olha, para você receber ligação, né? Você está do outro lado, você não quer doar, né? Porque somos uma instituição filantrópica, né? Pensa se algum problema, se esse tratamento é feito de uma forma ilegal e essa empresa ela precisa tornar público esse problema. Pensa no desgaste, né, de imagem que isso não pode acontecer, às vezes com uma instituição, com uma reputação aí ilibada nos últimos, né, anos. Então, isso é um ponto bem importante. Mas, para além disso, e finalizando esse tema, eu falei tudo isso sobre questões do âmbito administrativo, então, que é a própria autoridade aplicando a penalidade. A gente tem o outro lado da moeda, que é a questão da judicialização.
A judicialização, para mim, vai ser o principal ponto de preocupação das empresas e da administração pública, porque existe a possibilidade de você, como titular de dados, reclamar perante o judiciário pela inobservância da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a partir do momento em que você se sentiu lesado, você pode bater a porta do judiciário, num juizado especial, onde você não tem nenhum custo para fazer isso, e falar, olha, o tratamento de dados com o meu nome eu nunca autorizei e eu quero uma indenização por conta do dano moral que eu sofri em relação a isso. Daí vai ter uma questão de prova ali, mas isso é possível. E essas demandas, se você tem uma empresa aí com uma base de dados, uma empresa de e-commerce, por exemplo, que a gente está falando de milhões de consumidores, isso multiplicado por algumas pessoas já gera um problema grave que a empresa tem que entender como que ela vai gerir tudo isso, né? Por isso que existe esse movimento intenso das empresas, principalmente as grandes empresas, de se adequar em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, além do juizado especial, a pessoa também pode procurar os órgãos de defesa do consumidor. Você perguntou, né? O que a pessoa faz? Tem a opção da própria relação de consumo. Se for uma relação de consumo, para os próprios PROCONs. Social. Se for uma relação, por exemplo, entre empregador e empregado, a Justiça do Trabalho vai ser competente para julgar esse tema. Exatamente. Ótimo. Fique aí, você sabe, na TV existe vida inteligente, você aí vendo a gente, vamos parar para mais um rápido intervalinho, você vai assistir de novo aquela animação sobre phishing e já voltamos. Você já recebeu um e-mail, um SMS ou outra forma de comunicação eletrônica estranha solicitando informações pessoais? Se a resposta for sim, então você pode ter sido alvo de um ataque de phishing, o ataque cibernético mais usado pelos criminosos digitais. Mas você pode evitar esse tipo de golpe ficando atento e tomando alguns cuidados bem simples. O que é? O termo phishing, no contexto dos meios digitais, está relacionado a uma das maneiras mais utilizadas por hackers para ludibriar pessoas e conseguir acesso a informações pessoais, como senhas, códigos de segurança de cartões de crédito e outros dados sensíveis. Como funciona? O meio mais comum desta prática é através do e-mail. O conteúdo quase sempre é convincente e, na maioria das vezes, vem disfarçado com a logomarca de uma grande empresa. O ladrão tenta fazer com que o usuário clique em algum link para, então, capturar seus dados. As mensagens são normalmente sedutoras ou alarmantes, criando um senso de urgência para que a pessoa responda ou haja de acordo com as orientações. Entre os tipos de mensagens enviadas, as mais comuns e mais perigosas geralmente envolvem bancos, cartões de crédito e entidades do governo. Os assuntos vão desde recadastramentos diversos, envio de comprovantes, avisos de faturas vencidas e até comunicados do governo sobre pendências e intimações jurídicas. Há também aquelas mensagens que atiçam a curiosidade do usuário, como acontecimentos recentes expostos na mídia e promessas de prêmios ou recompensas de supostas promoções. Exemplificando, um bom exemplo de phishing através de e-mail é este aqui. Uma primeira evidência de que se trata de fraude está no endereço de e-mail utilizado, @olines.com.br. Os fraudadores utilizam e-mails falsos ou de sistemas que já foram contaminados. Aqui, o link de redirecionamento muito provavelmente leva a vítima a uma página que se parece com a do banco e lá são solicitadas ao usuário todas as suas informações pessoais e de acesso, ou seja, tudo o que o hacker precisa para agir de maneira criminosa. E fique atento, não é só por e-mail que esse golpe acontece. Os fraudadores também utilizam redes sociais e aplicativos de mensagens para roubar dados, como você pode ver nesse exemplo de phishing pelo WhatsApp, que aborda assuntos trabalhistas para atrair as vítimas. Como se prevenir? Se você receber um e-mail fraudulento, mensagem desconhecida em seu celular ou for direcionado a um site suspeito, lembre-se, instituições sérias não costumam enviar mensagens solicitando informações pessoais e financeiras dos seus clientes. Confira sempre o endereço de e-mail que te enviou a mensagem. Está estranho?
não abra. Nunca clique em um link de um e-mail suspeito e nem abra arquivos anexos. Navegar pela internet também requer atenção. Então, certifique-se que os sites visitados são seguros e de confiança. Por fim, mantenha sempre o seu sistema operacional e o seu antivírus atualizados. Agora, se você acha que pode ter sido vítima deste golpe, bloqueie seus cartões e sua conta bancária. Altere todas as suas senhas e procure assistência especializada. Fique atento, desconfie antes de acessar algum site e garanta a sua segurança digital. Mais 2, meu chapa. Opa, é pra já. Mais um sem queijo aí, meu chapa. Ah, beleza. E aí, tá pronto? Tá pronto. Valeu, meu chapa. Valeu. Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo. Pessoal, olha quem tá aqui. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro. Obrigado. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Estamos de volta falando de Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Famosa essa sigla. Fiquem atentos, há muito que conhecer sobre isso e isto é extremamente importante para a vida de cada um de nós. É uma forma que o poder público encontrou de criar uma instituição legal, uma legislação que nos permita reivindicar algum tipo de penalidade ou de compensação pelo uso indevido de informações pessoais que não tenham sido autorizadas. Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida também como LGPD. Desta vez não engasguei. Estamos aqui com o especialista, Dr. Rafael Reis, que é o especialista no tema, gentilmente atendeu o nosso convite, veio aqui mostrar um pouco do que é essa lei, do seu impacto, da utilidade de uma lei como essa, da importância disso para a economia brasileira, para as empresas, para as pessoas, enfim, é mais um passo na evolução da sociedade brasileira, né? No amadurecimento da sociedade brasileira e mais um instrumento de democratização, que torna o nosso país mais transparente, mais democrático. Não é isso, Rafael? É isso mesmo. Então tá. Bom, nós temos algumas perguntinhas para você, né? Vamos lá. Então, a primeira pergunta é a seguinte. Tem um espectador nosso aqui, o nome dele é Vitor, ele participa de um processo eleitoral. Uhum. E ele diz que usaram dados pessoais dele, dados assim pessoais como situação financeira particular dele, para denegrir a imagem dele durante o processo eleitoral. Uhum. Ele gostaria de saber como ele pode assim, acionar, né? Você falou hoje na Autoridade. No bloco anterior você falou sobre a questão dos juizados especiais. Certo. Então a pergunta dele é bem nesse tema. Se ele pode entrar no juizado especial pedindo algum tipo de reparação em razão desse mau uso feito durante uma campanha, né? Ou se há algum outro mecanismo, enfim, ele pede uma orientaçãozinha sobre esse respeito, uma consultoria grátis. Não, tranquilo. Primeiro a gente tem que entender se... Desculpa, eu não falei, é o Vitor da cidade de Carapicuíba, São Paulo. Legal. Vitor, primeiro a gente teria que entender, não sei se eu entendi bem a pergunta, se ele é candidato ou não. Ele é candidato provavelmente sim, né? Ele é candidato a um cargo eletivo. A um cargo, né? provavelmente vereador, né? Ou prefeito, enfim. Mas se você é candidato a algum tipo de cargo, a justiça competente para julgar isso vai ser a Justiça Eleitoral. Né? Então, existe dentro da Justiça Eleitoral, você pode, né, o seu advogado é especialista em direito eleitoral, ele vai poder fundamentar essa peça justamente na Lei Geral de Proteção de Dados como uma das
das leis infringidas, mas também existem outras legislações que podem ser elencadas aí em relação a isso. Mas também a grande questão relacionada a isso é que você deve acionar justamente a Justiça Eleitoral, porque nesse caso, quando existe algum problema em relação ao pleito, em relação ao pleito vigente que está ocorrendo agora, é a Justiça competente aí para julgar esses casos. Tá, uma outra pergunta é da dona Marlene do Rio de Janeiro. Ela está preocupada porque ela tem uma doença congênita e tem feito uso do serviço público de saúde. Uhum. E um funcionário do posto de saúde, eu não entendi bem se é o posto de saúde ou se é o posto lá do SUS onde ela é atendida, comentou em voz alta que ela tem esse tipo de enfermidade, e isso criou problemas para ela no trabalho dela, porque agora a empresa para a qual ela trabalha, ela tem uma função bastante modesta, né? Está exigindo que ela apresente um atestado de que ela não tem essa doença, senão vão desligar ela do trabalho. Ela está muito preocupada com isso. Isso caracteriza um mau uso da informação? Isso caracteriza... De que forma ela pode penalizar o responsável, ou a instituição, ou o funcionário responsável? Na verdade, a gente tem dois problemas aí, Daniel. A gente tem um problema do funcionário público, no caso, que expôs uma informação sensível. Até a gente deixou de falar isso, né? A lei, ela categoriza dados pessoais comuns e sensíveis, e todo dado pessoal de saúde, ele é considerado um dado pessoal sensível para os fins da LGPD, e ele tem uma carga de proteção muito maior. O que importa a gente saber para responder essa pergunta é isso. Então, os requisitos para que você possa utilizar um dado pessoal de saúde, ele é muito maior do que um dado pessoal comum, que é o nosso nome, o nosso endereço, esse tipo de coisa. Nesse caso, a gente tem o problema desse funcionário público que, de fato, né, ele expôs um dado sensível sem necessidade, ou seja, existe aí uma violação clara à Lei Geral de Proteção de Dados, que ela poderá ser perquirida tanto no âmbito administrativo através de uma denúncia, né, diretamente por essa pessoa, quanto no Poder Judiciário, caso essa pessoa tenha sentido que a sua intimidade foi violada, ela pode processar o Estado. Isso é possível, tá? Tem que ver se isso, eu não posso adiantar o resultado disso, né, mas a gente tem que verificar se realmente há sentido nisso. Mas caberia. Agora, o outro problema que foi decorrente disso é que a empresa, em hipótese alguma, pode dispensar porque é um motivo discriminatório. A empresa quer afastá-la, quer que ela se vincule ao seguro do INSS, o que vai fazer com que ela abra mão de alguns benefícios que ela tem no exercício do trabalho dela. Certo. E pelo que eu entendi na conversa com ela não, essa questão não impede o exercício da atividade dela, sim. Não, mas o caminho seria um desses dois mesmo, uma denúncia ou realmente ingressar com uma ação contra, no caso, o Estado, né? No caso, provavelmente, se foi alguma unidade de saúde básica vinculada à prefeitura, enfim. Então, contra a instituição que ela contra a instituição, exatamente. Algum tipo de reparo. Exatamente. Doutor Rafael, mais uma vez eu quero agradecer imensamente a tua presença, né, essa tua simpatia, esse teu carisma para explicar assim, de forma tão clara, tão objetiva essas questões, que são tão complicadas, né, num país em que a média escolar ainda é baixa, né, mas é muito difícil que todos consigam entender mensagens como essa, mas eu diria que eu estou bastante feliz com a tua participação e com a clareza das tuas colocações. Eu que agradeço. Vou pedir, como nós estamos com o tempo esgotando, vou pedir que você faça a gentileza de deixar uma mensagenzinha final de 1 minuto para o nosso telespectador, né, a respeito de qualquer tema que você queira, envolvendo a tua atividade. Com certeza. Bom, primeiro quero agradecer, né, Daniel, agradecer o convite, é muito bacana estar aqui no seu programa e tentar trazer um pouquinho mais desse tema, justamente que é um tema que está começando a ser falado aqui no Brasil, né? Se tem uma coisa que eu gostaria de deixar nesse final aqui desse programa, é que as pessoas, a gente tem hoje um grande problema, que é as pessoas não darem o valor, né, para os seus próprios dados pessoais. E a gente precisa valorizar. Os nossos dados, eles têm valor. Muitas vezes a gente está em alguma relação, poxa, eu quero entrar numa rede social, nem vou ler aqueles termos, né, de uso que são quilométricos, poxa, não faz sentido. Para mim, não importa se eles vão ter essas informações de geolocalização, aonde eu estou, com quem eu estive.
Pessoal, se fosse para deixar uma mensagem, eu deixaria essa. Se preocupem cada vez mais com o que estão fazendo com seus dados, porque existem repercussões que às vezes, naquele momento você pode não perceber, mas no momento posterior aquilo pode causar algum tipo de problema para você. Então sempre fiquem atentos a aos termos do que vocês estão dando consentimento, o que vocês estão falando, ok, concordo com isso daqui, porque muitas vezes naquelas entrelinhas vão ter surpresas bem desagradáveis que vão fazer vocês pensarem duas vezes em adquirir ou permitir algum tipo de uso das suas informações pessoais. Muito bom. Na TV existe vida inteligente. Somos nós aqui aprendendo com o Dr. Rafael nesse programa maravilhoso. Muito obrigado, Rafael. Muito boa sorte, sucesso na tua carreira. Né? E acho que em breve nós vamos te convidar para voltar a esse tema aqui, desenvolver um pouco mais essa questão. Vou ficar muito feliz. Legal, será um prazer recebê-lo. Obrigado. A você que ficou conosco, parabéns pela escolha, obrigado. Na TV realmente existe vida inteligente, você vendo a gente. Até a próxima semana.